engenheiro Elci. É o Elci de novo? O que acabou de falar? Ele vai presidir a mesa. Ah, ele vai presidir a mesa. Aqui não fala? Aí ele que chama. Eu não tô com... Ah, você não tá? Tá com as minhas... Tá com a Paula. Qual? Joia, pô. Senhoras e senhores, boa tarde. Retomamos as atividades. Convidamos o engenheiro Elci Pessoa Júnior, diretor técnico do IBRAOP, para presidir a mesa redonda com o tema Uniformização dos procedimentos de auditoria de rodovias. Bom, boa tarde. Vamos dar continuidade, na verdade, à apresentação que a gente acabou de ter agora há pouco, convidando a compor a mesa 3 conselheiros de tribunais de contas para dar, na verdade, o depoimento aqui de que esses procedimentos que nós comentamos não são propostas, não são utopias, mas, muito pelo contrário, estão sendo postos em prática, né, cada uma dessas ações, já hoje em dia no país. Então, a ideia dessa mesa redonda é exatamente a gente compartilhar isso aí e convidar os demais. A ideia é que cada um aqui leve essas propostas, leve essas ideias para os seus estados e, de repente, a gente tenha mais gente, não é, seguindo essa trilha que já se foi iniciada. Eu queria convidar para compor a mesa o conselheiro Walter Albano da Silva, do Tribunal de Contas de Mato Grosso. O conselheiro Henrique Manuel Fernandes Machado, do Tribunal de Contas do Estado de Roraima. E também presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o conselheiro Antônio Renato Alves Rainha. Bom, mas sem mais demoras, eu queria ler aqui o currículo resumido, obviamente, de cada um dos debatedores. O conselheiro Walter Albano da Silva
graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Mato Grosso, em 1978, pós-graduado em Economia Agrária pela Universidade Federal do Mato Grosso, Universidade Federal de Viçosa, em Planejamento e Ocupação do Solo Rural pela Universidade Federal do Ceará e Universidade de Brasília, pós-graduado também em Direito do Estado na Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Ele foi superintendente regional do INCRA, secretário de Administração de Cuiabá, secretário de Estado de Administração, secretário de Estado de Educação, conselheiro do Conselho Diretor da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso e secretário de Estado de Fazenda antes de ingressar no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, empossado em 27 de dezembro de 2001, por indicação do Poder Executivo, onde já ocupou o cargo de corregedor-geral na 47ª Mesa Diretora de 2004, vice-presidente da 48ª Mesa Diretora, biênio 2006-2007, corregedor-geral da 49ª Mesa Diretora, 2008-2009, presidente da 50ª Mesa Diretora, biênio 2010-2011, ouvidor-geral da 51ª Mesa Diretora e corregedor-geral no biênio 2014-2015. Atuação nacional como membro da diretoria do Instituto Rui Barbosa, no biênio 2012-2013, e atualmente vice-presidente da Atricom, biênio 2014-2015. Tem publicado o livro Do Caos ao Equilíbrio Fiscal, Uma Difícil Travessia, em 2001, Arlinda Gomes, A Coragem de Trilhar Novos Caminhos, em 2002. O conselheiro Henrique Manuel Fernandes Machado é natural do Rio de Janeiro, nasceu em 16 de fevereiro de 1950, graduado em Pedagogia pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e em Direito pela Faculdade Catedral, em 2011. Tomou posse como conselheiro do Tribunal de Contas em 30 de março de 99. Ocupou já os cargos de vice-presidente nos períodos 2001-2002, 2006, 2007-2008 e corregedor no biênio 1999-2000, é atualmente o presidente daquela casa. O conselheiro Antônio Rainha tomou posse no TCDF, no Tribunal de Contas do Distrito Federal, em dezembro de 2001, bacharel em Direito, pós-graduado em Ciências Políticas e em Direito Processual, natural de Presidente Prudente, em São Paulo. Conselheiro também já foi delegado de Polícia do Distrito Federal, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia e deputado distrital. Bem, a dinâmica que vamos adotar aqui na mesa vai ser conferir 20 minutos para a exposição inicial das experiências de cada um dos tribunais aqui envolvidos. E, na sequência, vamos ter interação com a plateia, dos debatedores com a plateia e, eventualmente, dos debatedores entre si. Para isso, para a gente tirar o máximo proveito das experiências que vão ser relatadas aqui, eu pediria que vocês anotassem por escrito as perguntas ao longo das exposições, para a gente fazer a interação no período destinado a isso aí. Passo já a palavra ao conselheiro Walter Albano. Meus cumprimentos ao Dr. Elci Pessoa Júnior, nosso admirado profissional da engenharia e consultor e professor nessa área. Meu abraço aos queridos colegas, presidentes, conselheiros Rainha, conselheiro Henrique. Meus cumprimentos a todos os membros e integrantes deste nosso encontro. Primeiro, para descontrair, mesmo que não dissesse a minha idade, como parece que não disse, esse mini currículo já depôs contra mim, né, doutora Nada? Porque tanta coisinha escrita só pode ser um velhinho, né? Bom, eu, com muita sinceridade, com muita honestidade, eu parlamentei com a doutora Narda, no sentido de que eu não me encontrava, como entendo não encontrar ainda, preparado para fazer esse depoimento. Mas ela me convenceu que seria realmente uma tratativa mais do ponto de vista estratégico do que é que nós pudemos construir lá no Tribunal de Contas do Mato Grosso durante
2 gestões e o prosseguimento numa 3ª gestão nessa área que interessa, que seria uma comprovação, ou uma possível comprovação, da importância de nós termos procedimentos manual de procedimentos de auditoria formalizado, estudado e formalizado, e também uma capacitação adequada para que os tribunais de contas possam realizar o controle externo das obras e serviços de engenharia com a competência desejada por nós e esperada pela sociedade. O Tribunal de Contas, por aproximadamente 5 anos, até 2005, ele tinha uma inspetoria para realizar o trabalho, claro, de inspeção nessa área de obras e serviços de engenharia. Pouquíssimas pessoas, sem inter-relação com outras equipes de outros tribunais, de outros estados, que procurava aquela equipe realizar o seu trabalho segundo o conhecimento e perspectiva daqueles integrantes, daqueles profissionais. Como, aliás, era a posição do Tribunal de Contas de Mato Grosso naquela ocasião, isolado do mundo. Em 2005, o colegiado reunido, e, claro, liderado pelo presidente de então, nós reestruturamos a nossa organização de controle externo, estabelecemos o conceito de relatoria, compreendendo relatoria como sendo o gabinete do conselheiro e uma secretaria de controle externo, com competência geral, exclusive 2 áreas específicas, justamente a de obras e serviços de engenharia e a do que nós chamamos de atos de pessoal, compreendendo todos os atos, mas aí incluído também os benefícios previdenciários. Essas 2 se tornaram coordenadorias específicas de controle externo nessas áreas. Sem citar das demais, fico nesta aqui, que é o fundamental. E aí, no ano de 2008, 2009, sob a presidência do conselheiro Antônio Joaquim, conhecido de todos nós, que foi presidente da Tricom, ele desenvolveu, com uma empresa especializada, o conhecido, acho que já bastante conhecido, né, doutor Elci e doutora Nada, o chamado GeoObras, um programa de captação de informações da parte do Tribunal de Contas e de entrega por parte das autoridades gestoras de tudo quanto diz respeito aos procedimentos, desde a pretensão da contratação, passando por ela mesma, a execução e o encerramento das obras. Instituiu esse projeto importantíssimo e, ao mesmo tempo, deflagrou o projeto de institucionalização dos procedimentos para auditoria de obras e serviços de engenharia. Então, uma coisa nasceu juntamente com a outra. Já em 2009, funcionando plenamente para aquele momento histórico, o GeoObras, o Tribunal de Contas de Mato Grosso começou o trabalho com uma consultoria especializada para capacitar os profissionais do controle externo e construir, junto com esses profissionais, o primeiro procedimento formalizado, quer dizer, o primeiro manual de procedimento de auditoria para a atuação do tribunal nessa área, volto a dizer, abrangendo todas essas etapas, né, do planejamento, dos projetos, da contratação, da fase de execução e dos resultados alcançados, ou seja, das obras ou dos serviços prontos. Mas incluindo também, senhores presidentes, senhor presidente da mesa, incluindo também um trabalho extremamente abrangente de levantamento, identificação e cadastramento de todas as obras paralisadas. Naquele momento, mais do que hoje, uma quantidade expressiva de obras que se encontravam paralisadas a qualquer título, paralisação pro tempore ou mesmo a paralisação definitiva. Bom,
Quando esse trabalho, então, iniciou em 2009. O período 2010-2011, por isso a insistência para que eu pudesse estar aqui nesta mesa, estava sob a minha presidência, a presidência estava sob minha responsabilidade, melhor dizendo, e nós transformamos aquela coordenadoria em Secretaria de Controle Externo, de Obras e Serviços de Engenharia, o que é até hoje. Então, nós temos as secretarias, vamos chamar de abrangência geral, vinculadas aos conselheiros, e as duas secretarias especializadas, essa de Obras e Serviços de Engenharia. O trabalho foi intensificado, por conta, muito menos, como depus aqui na abertura, muito menos pelo conhecimento ou ligação com o tema Obras e Serviços de Engenharia, mas muito mais porque a minha forma de trabalhar é na visão estratégica. Então, uma vez definido o que é relevante, nós constituímos as equipes, estabelecemos as lideranças e trabalhamos com algo que o Tribunal de Contas de Mato Grosso abraçou como um valor e não tem nenhum receio de lidar socialmente com o assunto. É a questão da consultoria especializada. Nós sabemos que nós, os profissionais que estamos dentro da instituição, nós somos demandados fortemente pela rotina. Isso é um pouco natural. Quando nós temos clareza de que a rotina pode nos governar, a gente pode reservar um tempo, a gente deve e termina por reservar um tempo para empreender os projetos. Toca a rotina com um braço e empreende os projetos com outro braço. Nessa questão aqui dos projetos, é fundamental, esse é o valor que eu falei, nós temos consultorias especializadas permanentes. Temos em várias áreas, estou falando aqui desta área de construção, do que eu falei do conhecimento, e com essa diferença de construir junto com as equipes, quer dizer, você transfere conhecimento para a instituição, para o profissional de controle externo. O tribunal fortaleceu muito essa área e foi nesta fase, mais precisamente, que foram realizados os trabalhos de campo. Eu vi aqui em todas as citações, o próprio Mato Grosso foi citado, mas o Distrito Federal, o Roraima e Goiás, enfim, todos que foram citados, eu vi que foi isso que nós fizemos. Claro, tivemos a oportunidade de estabelecer e formalizar esses procedimentos como, assim, uma espécie de vanguarda para aquele momento histórico. Então, saímos um pouco na frente. Mas o trabalho é exatamente esse que foi feito, e eu agrego nesse depoimento algo que nós consideramos substantivo, e eu vou dar um exemplo. Que foi, no trabalho de auditoria, nós nos conduzimos até o local, até as obras, juntamente com o representante da pessoa jurídica gestora, em regra, o fiscal do contrato, o fiscal da obra, e com a pessoa do contratado, ou seja, o engenheiro responsável, enfim, aquela pessoa que tecnicamente se responsabiliza pela execução da obra. E aquele trabalho de auditoria e, ao mesmo tempo, de pedagogia de melhoria, ele resultava num relatório conjunto em que, na própria localidade, naquele próprio momento histórico, as três colunas daquele trabalho se acertavam quanto às necessidades de melhoria, de correção e, inclusive, de reconhecimento das impropriedades, incluindo a questão de sobrepreço, de itens não executados, enfim. Dali saiu o relatório que resultava em recomendação, determinação e modificação da planilha contratada em função daqueles resultados. Se eu não expliquei direito, a doutora Nada falaria com a propriedade que lhe é peculiar. Mas o que eu quero chamar a atenção? É aquilo que está na fala do nosso presidente do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, enfim, de todos nós, que é esse trabalho de se antecipar e solucionar o assunto. Porque é evidente que nós temos o dever constitucional e legal de auditar. Mas, se nós levarmos isso para, eu vou encontrar um defeito e vou obstar aquela obra, se tiver que fazer, nós vamos fazer, e fazemos,
Mas se nós podemos evitar, nós corrigimos tudo o que tem que corrigir e garantimos que aquela obra, aquele serviço prossiga e vá se encontrar com quem precisa dela, que é a sociedade. Eu cito isso como relevante porque nós tivemos ali em Cuiabá, Várzea Grande, quem conhece aquele complexo, em Cuiabá, Várzea Grande, tinha lá uma licitação de diversas obras do chamado PAC, ou seja, Fonte de Financiamento do Governo Federal. Ali, se eu não estou enganado, foi exatamente no período 2007-2009 ou 2009-2010, enfim. Nesse período, lançaram-se os editais, as licitações, tudo caminhando, algumas já em andamento, recurso já descentralizado, e em face de denúncias, e eu ousaria dizer aqui, inclusive, um certo posicionamento político, um juiz federal determinou a prisão lá de umas 100 pessoas, públicas ou não, ou das entidades privadas, paralisou as obras e até hoje elas não se concretizaram, porque os recursos retornaram, ninguém foi capaz e teve até receio, ninguém que eu digo do ponto de vista das pessoas gestoras, tiveram receio de retomar aquele assunto, e a perda para a cidade de Cuiabá, Várzea Grande, e para todo o Pantanal mato-grossense, porque era sobretudo na área de saneamento, foi uma perda terrível, substancial. Esse próprio juiz, um pouco mais à frente, ele renunciou ao cargo de magistrado para ser candidato, e uma vez me visitando, nós tivemos a oportunidade de conversar, e disse, olha, se Vossa Excelência tivesse, na ocasião, convocado o Tribunal de Contas da União, no que couber e se coubesse o Tribunal de Contas do Estado, para fazer as verificações, estabelecer um termo de ajustamento, dê o nome que quiser, essas obras todas estariam executadas e o senhor seria um homem famoso. Ficou famoso naquele momento que realizou as prisões, mas dali para frente, só perdas. Hoje, ele não foi candidato, mas se fosse, teria, assim, pouquíssimos votos. Então, eu acredito muito no trabalho preventivo, mas desta forma objetiva. Não é só fazendo pedagogia, nem fazendo palestra. É nos capacitando para ser o instrumento de modificação naquele momento, se antever e oferecer o resultado. O meu depoimento é no sentido de que planejar, capacitar, estabelecer padrão, e é o tema do nosso ENAOP agora, quer dizer, um padrão brasileiro do sistema de controle externo, de auditoria de obras de serviço de engenharia, para que todos nós possamos nos valer desse instrumento, realizar um trabalho qualificado, trocar permanentemente informações objetivas, né? Cada um de nós está fazendo a sua auditoria em determinado ponto do seu estado ou de uma municipalidade e interligar com outros e, olha, tem um problema dessa natureza, diz o item tal da norma, do procedimento, do manual, e nós vamos ter um crescimento extraordinário com resultados realmente imensuráveis. É claro que cada Tribunal de Contas, a meu ver, ele deve se estruturar para isso. Ele deve ter uma unidade especializada, fortalecida. E talvez, não é o tema aqui, mas se tiver no tempo ainda, doutor Elcio, eu faço só um comentário. E talvez cada um dos nossos tribunais fazer uma radiografia interna e dizer a nós mesmos que isto eu não vou mais fazer porque não tem valor. Esta unidade aqui, que não tem uma relevância estratégica, eu posso até desativar e utilizar essas pessoas, esses cargos, numa outra unidade que é estratégica. Porque se nós estamos falando de relevância, de materialidade, ou seja, de ordem de grandeza, eu creio que as despesas da área de pessoal, incluindo os benefícios previdenciários, e no campo de investimento, que é o nosso caso, da infraestrutura, investimento em infraestrutura, que muito mais de 50% diz respeito a obras rodoviárias, que é o nosso caso concreto, pela dimensão do nosso Estado, pelo agronegócio, a demanda é muito forte.
Se o Tribunal de Contas, antes desse grande crescimento do agronegócio em Mato Grosso, ele já estivesse estruturado nessa área estratégica de obras, serviços de engenharia, já tivesse se capacitado, e a capacitação é permanente e não termina nunca, mas se ele já tivesse se capacitado para atuar fortemente no controle externo desta infraestrutura, com certeza a situação de Mato Grosso não seria essa situação com, eu poderia até dizer, um certo ponto calamitosa do ponto de vista das vias de escoamento da produção. Porque até que se realiza a obra. Mas eu dou um exemplo, um trecho da famosa Chapada dos Guimarães, a Campo Verde, que é uma região produtora com destino ao leste mato-grossense, ali um trecho pequeno, o governador do estado, Blairo Maggi, que é um homem da soja, ele realizou uma pavimentação, inaugurou no mês de setembro do ano, em janeiro, a doutora Narda lembra disso, eu passei lá de carro, esses violeiros caboclos gostam de sair de carro para ir não sei aonde assistir um show, participar, né? Então eu estava indo e depois cheguei, doutora Narda, aquela obra, 3 meses, já tem buraco e tem empresa corrigindo. Aí que veio o nosso grande trabalho nessa área da garantia quinquenal, né? Nós fizemos um trabalho, em face daquelas auditorias que eu citei, nós estabelecíamos as notificações às autoridades gestoras, e Vossa Senhoria disse isso agora há pouco, já dizendo exatamente as impropriedades, as patologias, aquilo que teria que ser corrigido de uma forma muito objetiva e dando prazo para corrigir, e a empresa como polo passivo no assunto. Então, ela era responsável. E, por outro lado, nós chamamos a atenção da autoridade gestora para notificar em face da previsão da garantia quinquenal. Então, encerro esse primeiro momento do depoimento. Se eu falhei em alguma coisa, depois a doutora Narda me ajuda, desculpe. Eu encerro dizendo o seguinte: eu estimulo a todos nós que nós caminhemos nesta trilha do estudo, da capacitação, da padronização e da retroalimentação desse processo a partir do nosso trabalho de campo. Eu falo aquilo que falei, estava ali quando o doutor Elci estava no seu pronunciamento aqui na sua aula. Não há nenhuma campanha de mídia que substitua a notícia do bem feito. Não há. E a mídia é caríssima. E para fazer bem feito, vou tirar aqui do nosso conselheiro Henrique, fica bem mais barato. Então, o meu estímulo é esse. No final teremos um outro espaço. Não é isso? Bem rápido. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro. Vou passar a palavra agora ao conselheiro Henrique Machado, presidente do TCE de Roraima. Doutor Elci, é uma honra estar aqui participando dessa mesa, juntamente com os conselheiros Renato Rainha e o Walter Albano, e com os demais conselheiros e técnicos do controle externo do Brasil, tribunais brasileiros. Eu não quero me justificar, mas eu vim aqui convidado para assistir a palestra do que trabalho e me chamaram para depoimento. Vou tentar, mas antes eu gostaria de falar lá do nosso estado, para que vocês conheçam, porque não é que nós estamos longe, somos diferentes. Nós fazemos parte do Brasil, mas somos um pouquinho diferentes dos demais estados brasileiros. Em que sentido? Nós éramos um território federal até 88 e fomos transformados juntamente com o território do Amapá e com Tocantins, né, que hoje é a capital Palmas, em estados da federação. E lá nós éramos um território, temos hoje uma área quadrada de 24 mil quilômetros quadrados e temos uma população total, segundo o IBGE recente, de 500 mil habitantes. Quando vocês aqui, Cuiabá tem 900 mil. Aí, primeira vez? Não, eu passei aqui nos idos de 71. Não me lembro de nada, só passei uma noite, pernoitei e fui embora no outro dia. Então, veja bem a dificuldade, nós temos 500 mil habitantes. Então, hoje, o que produz Roraima?
a indústria do contra-cheque. Nós vivemos, dependemos dos salários dos funcionários municipais, estaduais e federais que lá prestam seu serviço. Então, hoje, a arrecadação de Roraima nossa, dependemos 80% do FPE da União. 80% compõe a nossa receita. 20% é arrecadação de ICMS, outras arrecadações. Então, vocês vejam a dificuldade que tem o Estado de se desenvolver e poder cumprir com as suas atividades de manter as instituições funcionando como deveriam funcionar. E nós sabemos e temos essa consciência que fiscalizar o erário, o gestor público, não é fácil essa tarefa. A gente encontra dificuldades, puxa o orçamento. O que eu quero, nessa história que eu estou contando para vocês, nós, Tribunal de Contas, precisamos estar com o pires na mão para pedir dinheiro para a governadora. Infelizmente, é essa a realidade. Porque o repasse nosso mal mantém a folha, faz alguma estrutura de manutenção, não temos como investir. Nós temos que ser audaciosos. Nós não podemos deixar as coisas passar, porque nós temos a consciência que se o dinheiro que vai para lá for mal aplicado, quem paga somos nós, que somos a sociedade. Se vai fazer um asfalto, é mal feito, quem sofre? Somos nós cidadãos. Então, nós temos que, mesmo com essas dificuldades, nós temos uma equipe de 4 técnicos na área de engenharia, né, o Aristóteles está aí representando, e eles são os heróis, porque fazer fiscalização sem condições, nós procuramos viabilizar. Nós procuramos parcerias com os órgãos. Nós temos o batalhão de engenharia do 6º BEC, que é ligado do Exército, mas, devido à situação, ele trabalhou muito nos anos de 70, 72, até 74. Depois desativaram praticamente o Exército. Então, vocês viram aqui no vídeo que foi passado, até um fogão de 2 bocas pequenininho, velho, uma panela velha. É o laboratório que está constituído com esses órgãos. Eles não têm um equipamento moderno, porque eles estão sem atividade. Estão lá, o batalhão, muito pouco serviço é dado a ele. Então, mas nós procuramos assim mesmo fazer parceria. E quando, da ida do doutor Elci, nós falamos, eu tive a oportunidade de conversar com ele, que eu só não sabia fazer dinheiro, mas gastar até que eu era bom de gastar. Eu só precisava saber o custo para me correr atrás de um carro, de um laboratório, para montar um laboratório. Porque é preocupante, segundo informações do Aristóteles, que é o nosso técnico do controle de obras, nós vamos ter, isso são recursos federais, de emendas federais, 460 milhões aproximadamente para recuperação de pontes e vicinais, asfaltamento de algumas e outras terraplenagens só. Então, é realmente um dinheiro que tem que ser bem aplicado, tem que ser bem investido. E nós, com os nossos pequenos recursos, temos certeza, contando com o apoio dos parceiros, nós vamos conseguir fiscalizar, não 100%, mas se nós conseguirmos fiscalizar 50%, nós vamos nos dar por satisfeitos, porque temos certeza que foram bem aplicados. E esse trabalho que tem sido feito, eu vou deixar um depoimento assim, de que quem já está no Tribunal de Contas há quase mais de 15 anos, era difícil, antigamente, eu participei de vários encontros, ter essa ideia, essa intenção dos tribunais se reunirem para se unificar nos seus trabalhos de fiscalização. Uns se acham que são mais importantes, são mais poderosos e não estavam nem aí. Mas as coisas, hoje em dia, a necessidade todo dia tem projeto de querendo acabar com os tribunais, querendo acabar com o TCU. A melhor coisa que tem foi querer acabar com o TCU, que ele ficava num patamar, ele hoje viu que se ele ficar fora do bando, ele é comida de onça, então ele teve que se unir aos tribunais de contas estaduais, e nós estamos aqui de braços abertos para recebê-los e somar com eles, porque se nós estivermos unidos, nós vamos ser fortes. Está aí o exemplo recente da votação do TCU, histórica, cresceu o Tribunal de Contas da União e cresceram os tribunais de contas dos estados, vocês podem ter certeza. Basta nós primarmos, continuarmos fazendo eu digo assim, feijão com arroz, me desculpe assim
linguajar, mas se nós fizermos o nosso feijão com arroz, nós vamos ter o respaldo da sociedade que nos paga para que a gente fiscalize a aplicação do seu dia. Então, eu quero dizer o seguinte, com os poucos recursos, eu tenho transmitido aos meus técnicos, eu quero que participe de cursos, eu não patrocino viagem de turismo. Nossos recursos são poucos, tem que ser bem aplicados. Então, esse encontro a participação nossa no IBRAOP, nessa participação de encontros de reuniões, eu sempre liberei os técnicos, assumi em janeiro e até hoje não liberei, e vou continuar liberando, porque eu vejo que é importante essa união, essa unificação das metas a serem fiscalizadas. Hoje mesmo, numa reunião, no almoço, conversando com 4 conselheiros, eu peguei 3 coisas que são feitas que são boas para a gente, vão ser boas lá para mim também. Então, essa troca de informações, essa reunião é importante, não só para os tribunais, como também para a própria sociedade. Vocês viram o nosso vídeo, nós estamos trabalhando com dificuldade, como eu disse para vocês, nós temos que ir com o Pires na mão no governo, final do ano agora, outubro, já tenho que começar a fazer gestão com a governadora, eu vou precisar pagar minha folha, me ajude, e ela não tem o dinheiro, o recurso, a União não está arrecadando, automaticamente o nosso repasse do FPE vai diminuir e automaticamente os poderes, já há 2 meses, ela passa o valor dos poderes fracionados, não passa todo no dia 20, como é constitucional, passa em 2 parcelas. Para nós, ela foi, esse mês, ela não poderia passar a segunda parcela no dia 30, pediu para passar até o dia 10, agora de outubro. O Ministério Público entrou com ação, o juiz concedeu, ela teve que dar o jeito dela, atrasou o salário do funcionário público do Estado, então vocês vejam a situação. Então, eu já vou começar, hoje já mandei uma mensagem que ela está viajando, dizer que eu quero uma reunião com ela já para a semana, porque eu vou ter que ir lá e dizer, governadora, eu vou precisar disso. Ela vai dizer, olha, eu não tenho dinheiro, aí como é que nós vamos fazer? Mas nós estamos fazendo a nossa parte, vou me empenhar para que nós não deixemos de participar do IBRAOP, do ENAOP, nossos técnicos virão, se tiver que vir um, vem, mas sempre virá um, se 2 não puder, mas um tenho certeza que virá. Você pode ficar tranquilo que nós estaremos participando, porque eu vejo que isso é importante para o desenvolvimento não só do Estado de Roraima, pela boa aplicação dos recursos, como também para o Brasil como um todo. Então, eu acho que eram essas considerações que eu tinha a fazer. Eu não trouxe mais assim em detalhes, porque, como eu disse para vocês, eu fui pego disso, eu vim para participar, para assistir, não para estar aqui sentado transmitindo alguma coisa. Mas estou aí à disposição, alguma informação que vocês desejem depois, eu estou também à parte. Eu quero agradecer pela oportunidade. Obrigado, presidente. Vamos passar agora a palavra, só lembrando que vocês formulem os questionamentos para a etapa de debate e interação com a plateia, e a equipe de apoio já pode ir, inclusive, coletando de quem já o tiver feito. Passar agora a palavra para o presidente do TCDF, o conselheiro Renato Rainha. Um prezado doutor Elci Pessoa, que preside a mesa neste momento, meus prezados presidentes Walter Albano, do Mato Grosso, e Henrique Machado, de Roraima, a doutora Narda, presidente do IBRAOP, na pessoa de quem eu quero cumprimentar todos os membros do IBRAOP. Eu quero fazer um agradecimento especial ao presidente Valdir Neves, do TCE do Mato Grosso do Sul, a todos os membros do TCE do Mato Grosso do Sul e aos servidores, pelo modo carinhoso com que nos recebeu aqui na nossa cidade de Campo Grande. Eu quero pedir permissão para saudar todos os técnicos que estão aqui, nas pessoas dos técnicos do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Está ali a nossa auditora Silvia, a Poliana, os 2 Marcelos, o Hugo e essa gigante que é a nossa chefe do Núcleo de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, Adriana Portugal. Eu quero contar para vocês, bem informalmente, o que nós fizemos até agora no tocante a definir prioridades para auditar obras de engenharia. E depois, os detalhes técnicos,
Amanhã, tanto a Adriana como o Elci, que são muito mais preparados que eu sou da área jurídica, eles vão poder mostrar o resultado de forma técnica do trabalho que nós já fizemos. Mas eu não iria ser candidato, e não fui candidato a presidente do Tribunal de Contas para esse biênio, que começou no dia 1º de janeiro deste ano. Quis, vou dizer assim, a fatalidade, a crise que se abateu sobre o Distrito Federal e a convocação generosa dos meus pares, que eu acabasse por ser eleito por unanimidade, uma votação que há muito tempo não havia no tribunal. Desde que eu entrei, sempre foi uma eleição disputada, com pelo menos 2 candidatos, mas eu recebi uma convocação, e convocação nós não fugimos dela. E quando fui eleito, eu tinha um orçamento onde eu tinha uma obra necessária, importante, de reforma do prédio central do tribunal, da ordem de 11 milhões de reais. E não tinha, basicamente, quase nada para a implantação do que nós implantamos até agora, que foi a Escola de Contas, e também de consultorias e de capacitação dos nossos servidores. Conversei com os meus pares, conversei com os servidores do tribunal, definimos não fazer a obra e aplicar em outras prioridades. Escola de Contas, capacitação de servidores, consultorias necessárias. E assim foi feito no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Fizemos um planejamento, presidente Albano. Sentamos com os conselheiros e depois convoquei todos os auditores para o auditório do tribunal, pedi a todos os auditores que nos auxiliassem a trabalhar no planejamento estratégico do tribunal dos 2 anos do meu mandato e para mais 3 anos para frente, para deixar pelo menos uma espinha dorsal para o presidente que vai me substituir daqui a 2 anos. E assim foi feito um planejamento estratégico com participação efetiva dos membros do tribunal e dos servidores do Tribunal de Contas. E um dos trabalhos que nós entendemos que seria prioridade seria a auditoria nas obras rodoviárias. E por que isso? Porque no Distrito Federal, desde que eu me entendo por gente, com raríssimas exceções, nós apelidamos o asfalto de asfalto Sonrisal. O asfalto é feito 6 meses depois, ou ele já começou a se destruir, ou ele está defeituoso, uma situação horrorosa. E o que é interessante é que no final do governo passado foi feita uma grande obra de asfalto no Distrito Federal, nos anos de 2013 e 2014. Asfaltaram uma boa parte do plano piloto, fizeram recapeamento, talvez esse seja o termo correto, me perdoem porque eu não sou engenheiro, tenho aprendido muito com os engenheiros, mas eu não sou engenheiro, do plano piloto e das chamadas cidades satélites. E a reclamação da população era constante, era geral. Você andava num asfalto feito há 6, 8 meses, o asfalto estava rachado, estava com ondulações, tinha todas as espécies de defeito, estava quebrando, estava abrindo buracos. E aí nós resolvemos fazer alguma coisa. Sentamos com os técnicos, o que a gente precisa fazer para fazer uma fiscalização, uma auditoria competente do asfalto. Nós podemos mudar a qualidade do asfalto de Brasília? Nós somos capazes de fazer isso? Nós podemos fazer essa alteração qualitativa? Podemos. O que a gente precisa para isso? Fizemos primeiro um curso de capacitação. O doutor Elci Pessoa foi o nosso professor, o nosso mestre, capacitou os nossos engenheiros e também chamamos para esse curso de capacitação, porque a Escola de Contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal, implantada agora dia 1º de janeiro, ela tem 3 ações: capacitar os nossos servidores, capacitar os servidores do Executivo e capacitar a sociedade. Agora, há 10 dias, encerramos um curso em que nós capacitamos os nossos conselheiros regionais de saúde. Aqueles conselheiros que ficam lá na ponta, que representam aquele que vai, o usuário do serviço. Não sabiam nada. Não sabiam nem a legislação que tinham que usar para bem fiscalizar os recursos de saúde. Fizemos um curso lá para capacitar, vamos capacitar os conselheiros de meio ambiente, os prefeitos comunitários, os conselheiros de educação, para que a gente possa levar a nossa expertise também para a sociedade. Então, o doutor Elci fez esse curso de capacitação e aí nós entendemos que a gente precisava conhecer um pouco melhor
a experiência de algum tribunal. E aí nos valemos lá do Tribunal de Goiânia. A Zaquia estava aqui, eu não sei se ela ainda está aí. Oi, Zaquia. Leve o meu agradecimento a todos os conselheiros e servidores do Tribunal de Contas de Goiás. Vocês foram fundamentais para o nosso trabalho, viu? Então, nós fomos conhecer essa iniciativa, que era um caminhão. Goiás, inclusive, emprestou o caminhão para que esse curso de capacitação fosse bem feito. E nós fizemos esse curso de capacitação. Quando concluímos o curso de capacitação, sentamos com os servidores e verificamos que a gente precisava aprofundar ainda mais. Nós precisávamos fazer um trabalho em que realmente a gente tivesse resultados concretos, confiáveis, em que a gente pudesse, com aquela auditoria, encontrar se houve realmente erros, equívocos, irregularidades, superfaturamentos, mas de uma forma bastante consistente. E aí contratamos uma consultoria também do Dr. Elci Pessoa, que ainda está junto conosco nessa consultoria. Nessa consultoria, nós acabamos, porque não tínhamos e não temos ainda o laboratório, por solicitar emprestado o laboratório, inicialmente do DR, depois da UNB, depois usamos uma parte do DR, depois da UNB, aí fomos usar da UNB, tinha um problema de fiação, tinha os instrumentos muito bons, os equipamentos, mas a fiação era ruim, íamos trocar a fiação, depois vimos que se trocássemos a fiação, teríamos que mexer no quadro de luz, aí a situação foi ficando difícil, aí voltava para o DR, o equipamento estava descalibrado, determinado dia eles não podiam nos emprestar, porque tinha outras coisas para fazer, e assim a gente foi acabando usando de um lado, de outro, até que tomamos a decisão seguinte: olha, um órgão que é responsável pelo controle externo, que tem que atuar com autonomia e independência na fiscalização dos princípios que regem a administração pública, não pode ficar de pires na mão pedindo para órgãos que são, inclusive, fiscalizados para utilizar a estrutura. E aí nós fomos fazer o custo do que seria montar um laboratório para o benefício que aquilo poderia trazer numa fiscalização, numa auditoria. E vimos que o custo, o doutor Elci mostrou aqui, é infinitamente menor do que os benefícios que essa auditoria pode nos trazer. Então, decidimos, nós temos um edifício garagem que fica numa área do Distrito Federal que inicialmente era garagem, hoje também é a área de escola, a escola de governo está lá, e nós pegamos esse edifício, estamos fazendo uma reforma para construir a nossa escola de contas, e do outro lado desse edifício nós estamos construindo o laboratório do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Nós optamos por não adquirir o caminhão como fez o Estado de Goiás. Por quê? Porque as distâncias no Distrito Federal são pequenas. E aí, com esse dinheiro do caminhão, nós optamos por comprar equipamentos melhores, mais modernos, né? A Adriana, que está fazendo essa especificação, ela está especificando um forno NCAT, que diz que esse forno tem rádio AM, FM, tem teto solar, você coloca o asfalto, vem um bolo de chocolate junto, é da melhor qualidade possível. E optamos, então, por investir em equipamentos. Se trabalhar à noite, como ele falou, vem a cerveja gelada. Vem a cerveja gelada. Então, nós resolvemos investir nesses equipamentos, e em breve nós teremos um laboratório lá no Distrito Federal, e eu estou falando para vocês que, assim, a reforma do laboratório, do local, nós vamos gastar uns 50 mil, mais o preço que nós vamos gastar dos equipamentos, eu não sei lá, 250 mil reais, eu não sei, nós estamos levantando ainda, mas eu estou falando para os senhores e para as senhoras de uma fiscalização permanente que nós vamos fazer de obras de mais de unidade de bilhão. É isso que eu estou falando. Então, o custo é muito inferior ao benefício que ele vai trazer para a população. E já começamos a fazer a fiscalização. No Asfalto Novo 1, que foi aquele do plano piloto da área tombada, nós fomos a campo e coletamos 300 amostras, com aquela, chama sonda, não é isso? Com aquela sonda rotativa, fomos a campo, e é muito interessante, porque algumas vezes eu tive a oportunidade de acompanhar a equipe, e a população passa e fala: é isso aí, Tribunal de Contas, a gente precisa fiscalizar, a população
está vendo isso. Do momento que nós começamos a fazer esse trabalho, começamos a mostrar para a população o que o tribunal estava fazendo e qual seria aquele benefício para a população, a quantidade de vezes que nós saímos na imprensa positivamente, teve semana que nós saímos muito mais vezes na imprensa do que essa separação da Joelma com Chimbinha, por exemplo, mas muito mais vezes, muito mais, e sempre de forma muito positiva. E o tribunal nunca teve um gasto de verba de publicidade. O Tribunal de Contas do DF não tem. Tem pelo trabalho. E outra questão que nós agregamos a isso foi convocar o secretário de obras e o presidente da Nova Cap e os técnicos. Isso é fundamental, que o tribunal chame as autoridades responsáveis, pois eles não tinham, ou tinham uma quantidade muito inferior e mal feito, o traço do asfalto. Só para se ter uma ideia, depois que a doutora Adriana apertou o presidente da Nova Cap, o secretário de obras, os responsáveis, o traço apareceu num papel de pão. Alguns tiveram a oportunidade de ver a imagem que eu mostrei. E dessas reuniões foi muito importante que nós pudemos dizer para o secretário de obras, para o presidente da Nova Cap, para os técnicos, o que nós estamos fazendo, o que nós vamos continuar fazendo. Nós estamos coletando a amostra, além da gente já estar coletando as amostras do asfalto, que já estava feito, nós estamos coletando a amostra do asfalto no momento que ele está fazendo. Agora, a obra está fazendo, o caminhão está fazendo, e nós estamos atrás dele tirando a amostra. E, pelo menos visualmente, e aí eu não posso dizer, nós coletamos, vai para o laboratório, pelo menos visualmente, pelo menos de passar ali por cima, pelo menos desse sentimento leigo, a gente vê que o asfalto que está sendo feito hoje está de muita qualidade. E você vê a preocupação, tanto da empresa privada que está fazendo o asfalto, como dos servidores, da Nova Cap, da Secretaria de Obras, dos gestores, de saber que dia que a gente vai lá. Vocês vão de novo? Vamos, mas o dia a gente ainda não sabe, e não vamos dizer também não. Mas vamos. E aí nós, nessas reuniões com a Secretaria de Obras e com a Nova Cap, nós tiramos deles vários compromissos. Primeiro, eles correram atrás de fazer o traço e de exigir que as empresas apresentem o traço. Não era feito isso. Segundo, de não iniciar nenhuma licitação se não tiver o projeto completo. Eles assumiram esse compromisso conosco e nós estamos cobrando isso. A outra questão é deles fiscalizarem as usinas. Eles não fiscalizavam as usinas, e nós vamos fiscalizar também. Nós vamos fiscalizar também. Então, são essas atitudes que eu acho que pode fazer a diferença. É um investimento que não é grande, é a capacitação constante dos nossos servidores, é essa ação proativa que vai fazer a qualidade. E não é só nessa área apenas de obras rodoviárias. Isso serviu, inclusive, de inspiração para outros trabalhos. A saúde no Distrito Federal, como do resto do país, está um caos. E a última reunião que tivemos com o secretário de Saúde e com a equipe deles, nós fizemos a seguinte metodologia de trabalho. Nós pegamos as principais auditorias da área de saúde de 3 anos para cá, vamos identificar uma a uma aquelas determinações que a Secretaria de Saúde cumpriu e aquelas que ela não cumpriu ainda. E aquelas que ela não cumpriu, nós vamos sentar com o secretário de saúde, com os gestores de saúde, vamos estabelecer o prazo para o cumprimento e uma reunião imediatamente após esse prazo se expirar. E isso foi tudo com base na experiência que nós tivemos na auditoria das obras rodoviárias. Então, o que eu posso dizer aos senhores e às senhoras é que realmente vale a pena esse investimento na capacitação e nos equipamentos. Eu vou me permitir aqui ler apenas um pequeno trecho do que nós conseguimos, até este momento, apurar na nossa auditoria. Eu quero dizer para os senhores e para as senhoras que isso é ainda preliminar. Nós ainda, logicamente, que vamos abrir o contraditório, a ampla defesa, etc, etc, etc.
Mas nessa primeira etapa do plano piloto, nós coletamos 300 amostras, e essa nós fizemos sozinho. E na segunda etapa da cidade satélite, nós chamamos a Secretaria de Transparência e fizemos uma parceria com a Secretaria de Transparência para que a gente dividisse esse trabalho e fizesse esse trabalho juntos. E o secretário de Transparência esteve comigo na quinta-feira, na quarta-feira pela manhã, e chegou a me dizer o seguinte: eu vim aqui para contar ao senhor que nós fomos lá na Estrutural. Estrutural é uma cidade próxima ali do plano piloto, e eu fui lá pessoalmente, porque meus técnicos me ligaram dizendo o seguinte: nós fomos lá ver o asfalto, mas não tem asfalto nenhum, só tem terra. O asfalto foi todo embora. Todo embora. Então, esse trabalho, esse segundo trabalho, né, doutor, assim, nós estamos fazendo em conjunto com a Secretaria de Transparência, exatamente para a gente poder agilizar. O que nós conseguimos até agora preliminarmente levantar? Má qualidade do pavimento executado, superfaturamento por quantidade e superfaturamento por preço. Sobre o superfaturamento por preço, eu só quero ler aqui um pequeno parágrafo, e essas 3 questões amanhã a doutora Adriana Portugal, com muito mais qualidade e propriedade, vai falar sobre esse assunto para os senhores e para as senhoras. Olha o que nós encontramos no superfaturamento por preço. Os itens de execução de CBUC e de execução de fresagem em diferentes espessuras e a análise prévia dos serviços de CBUC, por exemplo, indica sobrepreços unitários da ordem de 68% a 88%. Já os serviços de fresagem nas diferentes espessuras, 2, 3, 4 e 5 centímetros, apresentam sobrepreços unitários que variam de 76% a 157%. Nós não estamos falando de pouco valor. Nós estamos falando de dinheiro nosso, da população, que foi para o ralo da ineficiência ou pelo ralo da corrupção. E isso nós temos que combater. Isso nós somos capazes de fazer, tenho certeza absoluta. Era isso, doutor Ossi, que eu queria, nesse primeiro momento, passar para os senhores e as senhoras. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta que possa ser e queira se manifestar ao microfone? Bom, enquanto surge, o pessoal formula ou pensa em alguma coisa, eu queria agregar alguns dados nessas contribuições iniciais aqui dos presidentes, né? Uma delas é essa interação com a sociedade que foi relatada pelo conselheiro Renato Rainha, que também foi notado, eu queria sublinhar, nas atuações do TCAMT, que eu tenho conhecimento. Me lembro que, à época, conselheiro Walter Urbano, o senhor era o presidente e houve um programa de auditoria de qualidade nas rodovias, mas antes do tribunal implementar esse programa de auditoria de qualidade, se tomou o cuidado de chamar a sociedade organizada ao tribunal, o Sinduscom, por exemplo, e foi feito um fórum aberto, não é, com empresários do setor. Exatamente. Vou pedir até que o senhor... Não, acho que aqui está comando ali. Desculpe, doutor Elci, te atrapalhei, mas 20 minutos não dá para falar tudo, né? Eu também estava um pouco acanhado, mas fizemos esse encontro com empresários, pessoal da imprensa, gestores, profissionais da engenharia dos poderes executivos e o próprio Tribunal de Contas, discussão aberta, absolutamente construtiva, debates acirrados, apontamentos, você é o responsável, e foi algo assim fantástico. Nas palavras finais eu quero fazer uns registros importantes. Obrigado, conselheiro. E também noto, sei um pouco da atuação lá em Roraima. Fiquei sabendo também, presidente, que há um programa de capacitação pelo Tribunal de Contas de Roraima, não só dos servidores que atuam lá, mas também de oferecer a capacitação técnica a quem está fazendo as obras, a quem está executando as obras. Tá? Então, essa aproximação com a sociedade
ela não é só para sair no vídeo, nem promover nenhum tipo de divulgação institucional, mas ela é absolutamente necessária para que a gente chegue exatamente no objetivo que é de todos, que é a obra bem executada. O objetivo, como já foi mencionado aqui no simpósio, até pelo presidente do Tribunal do Mato Grosso do Sul, o objetivo principal não é levantar as irregularidades, não que os tribunais vão deixar de fazer isso, não é essa a ideia de hipótese alguma, mas o objetivo é que as obras sejam executadas com a qualidade devida, ao custo correto. Então, essa aproximação com a sociedade em todas as etapas do processo, sobretudo nas auditorias de obra em andamento, ela se faz fundamental. Eu queria já, esclarecendo mais uma vez que o diálogo está aberto, está franqueado, o microfone está disponível. Então, eu vou lhe escutar antes de... Certo. Raimundo, aqui, Raimundo. Tribunal de Contas do Piauí. Nessa experiência aí do Distrito Federal, de aquisição de equipamentos, capacitação de servidores, vocês fizeram contratação de laboratoristas? Teve concurso para isso? Ainda não. Nós, primeiro, utilizamos o laboratorista lá do Tribunal de Contas de Goiás, que eu quero mais uma vez agradecer, que nos ajudou muito. Depois, o laboratorista do Estado de Goiás. E Deus ajuda quem procura trabalhar certo. No último concurso entrou, foi uma técnica, uma técnica, né? Uma técnica engenheira de que me ajude aí, doutora. Engenheira eletricista, a doutora Adriana, com esse jeitinho dela, foi lá, convenceu. E essa moça é um leão para trabalhar. É um leão. Acabou virando uma técnica de qualidade, nós vamos capacitá-la mais e nós vamos, ainda quero buscar mais um outro técnico para ajudar e nós vamos conseguir. Mas nós não fizemos, até porque o Distrito Federal ele está numa situação financeira e econômica muito difícil, muito difícil. Pela primeira vez na história nós tivemos atraso de pagamento de servidores, credores que prestaram serviços ou obras, ou entregaram mercadoria até dia 31 de dezembro, muitos sem receber desde julho, só vão receber a partir do ano que vem 60 parcelas. A situação de Brasília está muito difícil para qualquer tipo de novas aquisições ou contratações. Mas Deus nos ajudou e nos mandou uma técnica de mão cheia e sob a batuta da Adriana, então ela vai nos ajudar e vai conseguir realizar tudo que nós precisamos, com a ajuda dessa grande pessoa que é o doutor Elci, que tem nos ajudado sobremaneira, que eu quero agradecer de coração. Muito obrigado, doutor Elci. Bom, e sobre essa técnica, só para constar também, é uma grande técnica, presidente, de 1,5 m, inclusive, né? 1,46 m. Ela é do último concurso, ela é pequenininha e ela tem um... É terrível. E ela tem um rosto, estão aqui o pessoal do Distrito Federal, de uma menina de 16 anos. Fui dar posse para ela, tem o quê? Tem 1 mês e meio, mais ou menos, 2 meses, 3 meses. Eu até brinquei com ela, me dá a sua identidade, porque você não tem 18 anos, não vou poder te dar posse aqui. Mas novinha. Mas essa consideração, Raimundo, que você fez, por coincidência, era exatamente a intervenção que eu ia trazer aqui, porque eu sabia que esse questionamento ia ser levantado à mesa, e como prover a questão da mão de obra para um laboratório como esse. E por que a gente está falando de um laboratório como esse dentro de padronização de procedimentos? Muito já se tentou, como o próprio presidente Renato Rainha, aproveitar, o Mato Grosso utilizou-se bastante nas auditorias que foram feitas em 2009, 2010, 2011 e daí por diante, das estruturas montadas nas próprias obras. Isso tem uma grande vantagem, como o próprio conselheiro Walter Albano falou, porque os ensaios são realizados conjuntamente com a equipe que está realizando a obra, e isso gera um ganho processual interessante, porque difícil contestar um ensaio, por exemplo, que foi feito com a equipe da própria empreiteira que está executando a obra. No entanto, quando a gente precisa auditar uma obra que já foi concluída, que a equipe já foi desmobilizada, como seria até, conselheiro, o programa Asfalto Novo 1, etapa 1, que já foi desmobilizado, o Tribunal de Contas ficaria de mãos atadas, porque não teria as ferramentas necessárias para isso aí. Poderia se pedir, aí
já começaria a pedir emprestado esses equipamentos, o que nos traz, sem dúvida alguma, alguns inconvenientes, se faz, mas inconvenientes do tipo, olha, nós não temos o equipamento está quebrado. Eu me lembro, num dos DRs do país, nós utilizávamos um retrorefletômetro, aquele que para medir a sinalização, emprestado do DR, e até o momento em que vieram os primeiros resultados de auditoria. Depois esse retrorefletômetro misteriosamente quebrou e foi para a retífica em São Paulo e nunca mais voltou. Foi uma coisa impressionante do nível do defeito que teve aquele equipamento, né? E aí voltamos até aparecer a norma nova que passou a exigir esse equipamento como parte da aceitação da análise para recebimento do serviço, né? Então, há alguns inconvenientes de se utilizar, os tribunais vêm percebendo isso aí com o passar. Num outro estado, nós estávamos utilizando a equipe de topografia, não é, da própria empresa, e aí acabou a bateria do instrumento, né? Tivemos que adiar para o dia seguinte, porque a bateria iria ser carregada durante a noite. Quando chegamos no outro dia, por incrível que pareça, houve um problema na corrente elétrica do escritório e as baterias não se carregaram. E aí ficamos com 2 baterias, né, funcionando precariamente, mas, enfim, de uma forma ou de outra se faz, mas sempre com alguns percalços. Então, quantas vezes nós tivemos que adiar a análise de ensaios lá exatamente por isso? Eu não digo nem por má fé ou má vontade de alguém, é porque às vezes deu problema no equipamento mesmo, eles não tinham verba para arrumar e acabamos ficando na mão. E nós não podemos ficar contando com a sorte, nós temos que nos profissionalizar. Pois é, então esse é um dos inconvenientes. Por um lado, nós temos umas facilidades, umas vantagens, por outro, temos um inconveniente em utilizar um equipamento terceiro. Agora, o problema posto pelo Raimundo aqui, de se montar o material próprio, comprar o equipamento próprio, é ter a equipe do tribunal para fazer o ensaio, porque trata-se também de mão de obra braçal e altamente especializada. Não pode qualquer pessoa realizar esses ensaios, não que seja uma atividade técnica de altíssimo nível, mas precisa especialização para realizar os ensaios. Precisa um treinamento. E aí, como prover essa deficiência? É difícil fazer um concurso público até para prover esse cargo. E qual a demanda desse cargo? Mas eu queria contribuir aqui também para o debate da plateia, a análise, que temos algumas soluções já sendo pensadas como essa no país, não é? Eu posso citar, por exemplo, o caso de Goiás, em que o laboratorista lá, ele tem, na verdade, uma função comissionada. Não é um cargo de carreira, me corrijas aqui se estiver equivocado, é uma função comissionada em que você proveu aquela função com o perfil, com entrevistas, enfim, da forma legal para se prover uma função de confiança, que é o técnico do laboratório lá, né? Já no Distrito Federal, então, as experiências são diferentes em cada região. Houve essa facilidade, né, houve a sorte, vamos dizer assim também, de ter alguém no quadro que se prontificou em realizar esse trabalho, em aprender e a realizar, e está fazendo de maneira muito bem feita. Foi treinada também para isso aí, está realizando. Nada obsta também que outros estados utilizem, inclusive, pessoal das empresas terceirizadas. Normalmente se tem também nos tribunais de contas, e pode ser utilizado em 2 níveis. Pode ser utilizada como laboratorista e pode ser utilizada como mão de obra braçal, de apoio ao laboratório. Temos contratação de laboratório com algumas vantagens, alguns inconvenientes. Utilização de laboratórios terceirizados é outro que eu queria também trazer aqui para que vocês levem essas experiências de quem está na mesa, né? Foi feito em Mato Grosso um convênio com a UFMT, e infelizmente não se teve muito êxito, né, nesse convênio, porque a universidade não estava equipada equipada de gente, vamos dizer assim, suficientemente para poder atender a demanda do Tribunal de Contas. Então, na verdade, os equipamentos normalmente existem nas universidades para atender o aspecto pedagógico, de formação dos alunos, e não a uma tendência mercadológica de se receber isso. Então, havia muita demora nos ensaios. Em Brasília, o presidente adiantou aqui, foi feito o contato com a UNB, uma universidade de referência, e ainda assim tínhamos uma série de dificuldades, não é? Então, esse convênio, que pode parecer
bem interessante num primeiro momento. Na prática, a experiência que a gente vem tendo em alguns estados é que ela acaba não sendo uma alternativa muito efetiva, não é? Então, a gente precisa pensar em soluções alternativas. Alguém? Vamos lá. Ranieri, do Tribunal de Contas da Paraíba. Isso. Ranieri, Tribunal de Contas da Paraíba. Eu gostaria de saber, nós sabemos que nas execuções de obras rodoviárias sempre estão envolvidos alguns agentes de construção, né, e de fiscalização, né? E também tem as consultorias, né? Normalmente tem um contrato de consultoria que acompanha a obra. Na identificação desses problemas que estão sendo verificados por essa experiência que vocês estão nos apresentando para a gente, qual seriam as implicações para as empresas de consultoria? Quais estão sendo essas implicações para as empresas de consultoria, já que elas são responsáveis por atestar as medições, atestar as dimensões, né, das obras? Como se estão tratando dessa situação? Obrigado. Bom, o que nós vamos fazer? Primeiramente, nós estamos trabalhando ainda, os resultados são preliminares. Assim que o relatório preliminar de auditoria ficar pronto, nós vamos encaminhar a Nova Cap. A Nova Cap é uma empresa estatal do Distrito Federal e ela é responsável por quê? Por elaborar a licitação, o edital de licitação, e por fazer o acompanhamento e a fiscalização de toda a obra, até a sua entrega definitiva. Então, o relatório preliminar será encaminhado à Nova Cap, será encaminhado às empresas, para que no prazo do contraditório eles apresentem as suas razões e depois nós vamos distribuímos ao relator e levamos a plenário. O que ficar constatado, se ficar constatado irregularidade, se ficar confirmado que preliminarmente nós já estamos antevendo, certamente serão condenados ou a refazer o trabalho, a obra, ou a restituir o dano que nós apurarmos ao erário. É isso que nós vamos buscar dessas empresas e dos responsáveis. Não sei se lhe respondi, mas é essa questão, porque no Distrito Federal nós temos essa empresa estatal, a Nova Cap, que faz pequenas obras, né? Eu não sei nem se faz pequenas obras hoje, faz ainda? Faz. Deixa eu intervir aqui. Já é fartamente consolidado na doutrina a responsabilidade do projetista, a responsabilidade das empresas de consultoria. E essa responsabilidade, Ranieri, vai ser chamada. Agora, ela tem que ser analisada com a devida razoabilidade dentro de cada processo, porque qualquer controle tecnológico que é feito dentro de uma amostragem. Então, não é o fato de haver um buraco isolado dentro de uma rodovia que deponha contra uma atividade mal executada da empresa de consultoria, muito menos que haja má-fé ou que haja dolo, alguma coisa desse tipo. Mas como é que o Tribunal de Contas se posiciona quanto a isso? Então, ele vai ao laboratório, tá certo, de cada obra, o que é que se tem feito? Vai-se ao laboratório e procura se verificar dentro da documentação que está lá dentro do laboratório se os ensaios foram realizados e realizados naquela quantidade mínima exigida pela norma. Então, uma coisa é fato, tá certo? Por exemplo, a norma de pavimentação asfáltica, a norma de CBUQ, ela exige uma amostra para ensaio Marshall a cada 700 metros quadrados de pavimento. Ora, uma amostra de ensaio Marshall prevê 3 corpos de prova para a realização desse ensaio. Tem que ter essas fichas aí dentro do laboratório. Então, a conta é simples. Quantos metros quadrados se tem aqui, estaqueamento e largura média, quantas fichas de laboratório estão lá dentro. Se esses ensaios não foram feitos na quantidade mínima demandada pela norma e a obra apresenta defeitos, não há como você eximir do processo a responsabilidade da empresa de supervisão por não ter realizado os ensaios naquela quantidade mínima exigida por norma. Nesse caso, vai ter que ser citada, ainda que não haja a má-fé, não tenha agido a má-fé durante a execução do contrato. Por outro lado, se tudo
dentro dos autos, levarem à conclusão de que o ensaio foi realizado na quantidade devida e você coleta amostras em pista, então o tribunal não está olhando simplesmente papel, o tribunal da mesma forma vai lá e faz o levantamento, a coleta dos corpos de prova, leva para o laboratório, ensaia também, claro, não é na mesma quantidade que o fiscalizado, porque não se trata de refazer fiscalização, e sim de procurar indícios de irregularidade dentro de uma auditoria. O tribunal faz o seu levantamento, que tem que ser coincidente, tem que ser convergente com os resultados apresentados pela consultoria. No momento em que isso aí converge realmente e a gente tem defeitos isolados, não há por que se responsabilizar a empresa de consultoria, mas tão somente, nesse caso sempre, a empresa de construção, porque ela é responsável por qualquer dano, é um borrachudo que eventualmente fica entre um estaque e outro, que não é detectado num determinado ensaio. Mas, se é o caso de se comprovar qualquer situação ou qualquer negligência desse tipo da consultoria, tem que ser levantado, tem que ser trazido ao processo. Não é? E no Distrito Federal, quem faz isso é a nossa empresa estatal, que é a Nova Cap. Então, os responsáveis serão chamados no processo para apresentar a defesa, as suas justificativas. Só para você ter uma ideia, de tanto a doutora Adriana exigiu o traço do asfalto, ele apareceu. Depois, Ranieri, se você quiser, eu vou lhe mostrar em que condições ele está. É num pedaço de papel de pão mesmo. Você vê a qualidade que foi feito o acompanhamento da obra de asfalto. Algum questionamento? Domingos? Domingos, Tribunal de Contas, Mato Grosso do Sul. Vendo a exposição dos presidentes aí, na pavimentação, que só vem trazer benefícios, na realidade, à sociedade, né? E vendo o caminho que o IBRAOP vem trazendo, fazendo manual de procedimentos, eu queria ver dos senhores o que vocês tratam esses assuntos com os demais pares nas reuniões, porque existe um relatório, existe algum documento que traz isso de uma forma mais na Tricom, de mais transparência, porque muitas vezes a gente provoca nos tribunais uma mudança e a gente não consegue, aí sempre uma restrição. Então eu queria saber assim, como que isso é tratado dentro da Tricom? Eu vou só aproveitar a pergunta do doutor Domingos. Eu já tinha anotado aqui, doutor, que todo empreendimento, eu falei aqui na rotina e nos empreendimentos, né? Todo novo projeto, toda inovação, todo empreendimento, ele depende primeiro do compromisso verdadeiro da liderança. O compromisso da liderança não é nos delegando, olha, pode fazer que eu apoio, toca aí que eu estou indo ver um outro assunto ali, vou falar com o governador, vou ter uma reunião, não sei o quê. Quando falou assim, você cai fora. O compromisso da liderança é isso aqui, ó. O conselheiro presidente Rainha, o conselheiro presidente Henrique, que reúne a equipe, trata pessoalmente, faz a visitação, não é sempre, acompanha, valoriza, vamos capacitar, vamos contratar, vamos comprar, quanto custa, isso é liderança. Então, o papel da liderança é indelegável. E tem alguns até que, a pretexto de delegar, eles abdicam. Isso aí é com fulano, isso abdicou, já foi. Então, assim, é o papel da liderança. Responde a Vossa Senhoria. O líder, e no Tribunal de Contas é um colegiado, então é diferente de algum lugar que o fulano é que manda, mas ele deve tratar com os demais pares. E tratar dando a devida relevância. É evidente que em alguns tribunais têm mais vantagens comparativas nesse campo do que outros. Em Mato Grosso, os nossos planejamentos, lá nos nossos valores, têm um fundamental, é a unidade do colegiado. Lá nós fizemos o voto, os conselheiros apoiam o presidente sempre, faz a discussão interna, mas apoia o presidente, é o valor da unidade e a liderança de quem está no comando. Nós não temos dificuldade, tudo tem que estar de acordo com o plano estratégico de longo prazo,
O plano da gestão, ele é vinculado ao plano estratégico de longo prazo, por isso nós dizemos lá que quem preside o tribunal é o planejamento estratégico de longo prazo. Nós estamos escrevendo o de 2016 e 2021 agora, segunda e terça-feira, doutora Nada, nós todos de lá, doutor Flávio, nós estaremos fazendo a apreciação, conselheiros substitutos e lideranças técnicas, depois nós fazemos uma plenária. Isto aprovado é um assunto encerrado, todos os presidentes têm que cumprir. Então, a importância daquilo que eu falei de manhã, da visão de longo prazo. Peço permissão ao doutor Elci para registrar o seguinte: a combinação do líder que tem compromisso, nesse conceito que eu falei, da capacitação permanente, continuada, então, sempre inovando, da normatização, da manualização dos procedimentos, a aquisição das tecnologias, chamando de tecnologias aqui, claro, inclusive os equipamentos, e no nosso caso, consultoria. E eu deixei para falar, falo agora, deixei para falar no final, falo agora. Nós tivemos a felicidade da consultoria do doutor Elci Pessoa. Ele é que é o nosso homem da ideia, o homem do conhecimento. Claro, nós juntos, né, doutora Nada? Quem era líder lá era a doutora Nada Consueira, era a líder da unidade, lá nós chamamos de secretário. Hoje é o doutor Emerson, que está aqui na nova gestão do conselheiro Valditez. Isso nos permitiu finalizar, nesse período de 4 anos, finalizar os procedimentos para chamar os responsáveis. Estava ali o doutor Ranieri, que falou? O doutor Ranieri perguntou, chamamos todos os responsáveis no processo, determinamos as medidas, inclusive as alterações dos contratos, dos valores, que resultou concretamente, não está mais em debate, nos 4 anos, um valor que correspondeu exatamente ao orçamento inteiro do Tribunal de Contas em 2010. No período de 4 anos, que é 2010, 11, 12 e 13, um valor correspondente ao orçamento de 2010, foi na minha gestão, que foi de R$ 118.843.048,21. Eu fiz questão de dizer o valor, para aproximadamente 120 milhões, fica meio esquisito, né? Economista não gosta disso, nem engenheiro, né? Então, esse é o resultado, tá? Eu quero exaltar essa combinação. Estou sendo um pouco repetitivo, tá? É com essa combinação que nós vamos empreender o novo, consolidar, fazer a diferença e entrar na mídia. Pagando não entra. É muito sem graça. Porque a hora que entra na mídia, estão mentirosos, filha da puta. Tem muita gente na República, que mentiu e continua mentindo, e a gente reage assim, né? A gente fala, olha, isso é uma filha da puta, não aguento nem ouvir a voz. Agora é diferente, eu fiquei assim pasmado, quero exaltar aqui o Distrito Federal inteiro na pessoa do nosso querido conselheiro presidente, Renato Rainha, e a doutora. Eu quero exaltar o dia que nós, do Mato Grosso, recebemos o comentário do Alexandre Garcia, nós estamos feitos. Aí vai ser viola o resto do ano. Eram os meus comentários já, muito obrigado, doutor Elci. Pessoal, ainda temos algum tempo aqui e eu queria esclarecer que o conselheiro presidente do Tribunal de Roraima não está aqui sentado por outra coisa, senão por nós conhecermos também a atuação e o compromisso do Tribunal de Roraima lá. Eu queria aqui antecipar e vou pedir para que ele comente algo a respeito, porque da forma como Goiás iniciou, teve a iniciativa de aquisição do equipamento próprio. O Tribunal de Roraima também agora já estuda, não é isso, conselheiro? Já tem os levantamentos iniciais para a aquisição lá em Roraima de algo semelhante ao que a gente tem aqui em Goiás. Posso? Por favor. Eu chorei um pouco, mas eu quero dizer que hoje o nosso controle externo, ele trabalha parcerias. Nós procuramos fazer parceria com vários órgãos públicos para podermos desenvolver o nosso trabalho e cumprirmos a nossa função constitucional. E, como vocês viram no vídeo, nós usamos aqui o laboratório do Sexto BEC, precário, até porque ele não tem faturamento de obras, ele está praticamente só com a atividade de
funções do Exército, mas depois da ida do doutor Elci, desculpe, lá no nosso tribunal, eu mandei verificar preço. Nós estamos estudando e, como eu fui também, que não constou aqui, eu fui parlamentar, fui deputado estadual e fui de lá, eu fui para o tribunal oriundo da Assembleia. Tenho relacionamento, tenho vários deputados do meu tempo, e então eu já estou lá com eles trabalhando para eles me conseguir recursos extra de emendas parlamentares para que a gente possa comprar, equipar o tribunal. Entre eles, nós estamos pensando, conversando com o Aristóteles aqui, que vamos ver se há viabilidade de comprar um caminhão, se nós podemos adaptar um laboratório e buscar, como foi feito aqui, a sugestão ao DDF, né, de ir lá buscar e trazer, analisar no laboratório, em vez de comprar um caminhão. Porque às vezes vai ficar ocioso, mas o Aristóteles nos deu, não, mas a gente pode fazer um convênio, emprestar para o DENIT, fazer a DENIT tem a BR-174, tem as BR federais, e eles utilizarem também o equipamento com manutenção. Então, tudo é questão. Mas nós estamos já colocamos no PPA nosso, e vamos buscar o dinheiro para adquirir um laboratório para fiscalizar essas obras de terraplenagem, principalmente de asfalto, para acabar com esse asfalto sorrisal. Lá na nossa terra também se usa o termo asfalto sorrisal. É assim. Parece que é uma expressão conhecida nacionalmente, né? Esse sorrisal. Molhou, derrete. Bom, nos caminhamos para o final. Eu queria passar agora, na mesma sequência inicial, a palavra para cada um dos presidentes, para suas considerações finais acerca desse nosso encontro aqui, iniciando pelo conselheiro Walter Albano. Bom, eu já havia feito as considerações finais, quero só registrar e agradecer, primeiramente, a nossa presidente, a doutora Narda Consuelo, por estar liderando todo esse encontro e ter nos oportunizado estar aqui nesta mesa, mesmo não sendo um profissional da área, mas uma pessoa que se comprometeu e que sempre procurei acompanhar todos os projetos inovadores. Temos trabalhos em outras áreas que, em outra oportunidade, nós podemos conhecer. Agradecer ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, na pessoa do conselheiro Valdir Neves e de toda a sua equipe. Agradecer os colegas conselheiros, presidentes, eu já fui, mas não sou presidente, somente conselheiro, e ao nosso coordenador, doutor Elci, e uma boa noite a todos. Amanhã estaremos aqui, se Deus quiser. O conselheiro Henrique Machado, para suas considerações. Aproveitando o momento, gostaria também de agradecer a acolhida que nós tivemos aqui no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, a pessoa do presidente Valdir Neves, e é uma satisfação estar aqui nessa mesa. Parabenizar também a presidente do IBRAOP, a doutora Narda, e é para nós, assim, pelo pouco conhecimento que eu estou tendo, a primeira reunião, embora eu tenha liberado os técnicos a partir de janeiro, que eu quando eu assumi a presidência, para participar das reuniões do IBRAOP, através desses trabalhos de unificação, de fiscalização, hoje eu pude comprovar que é um trabalho que realmente vai dar certo. E o Tribunal de Contas estará, enquanto eu, como presidente, nesses próximos um ano e poucos meses que falta, que o meu mandato é de 2 anos, eu estarei presente, não eu pessoalmente, mas o Tribunal de Contas de Roraima se fará presente através dos nossos técnicos da área. Eu quero agradecer ao doutor Elci e os demais funcionários, membros e colegas de outros tribunais que aqui estão presentes, pela acolhida, e dizer que Roraima não é tão ruim, mas aquele que quiser lá um dia tiver a oportunidade de ir a Roraima, que o doutor Elci já foi, viu que é bom, é agradável. Quem é de Mato Grosso do Sul ou do Norte, o clima é igual. Até o horário é igual o de Roraima, o daqui. Até eu tomei um susto quando o avião foi pousando, o horário mesmo de Roraima, está errado, não, acho que o piloto errou. Mas não, aqui o clima, e por isso que eu não estou sentindo nenhum problema de calor, porque é tudo igual. Então eu queria agradecer a oportunidade
e dizer que nós estamos de portas abertas lá no nosso tribunal e que nós estaremos não só para o IBRAOP, como o ENAOP, e dizer que nós esperamos que todo esse trabalho ele tenha um futuro, porque cada centavo que nós conseguirmos evitar o seu desvio, ele será benéfico para nós mesmos. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. E presidente Renato Rainha, para as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade de dividir a mesa com o doutor Elci Pessoa, doutor Walter Albano, que vai nos prestigiar hoje à noite com uma roda de viola, pediu que eu convidasse a todos, doutor Henrique Machado. Quero agradecer a presidente do IBRAOP, a doutora Narda. Foi uma oportunidade ímpar para o meu crescimento profissional estar aqui. Aprendi muito hoje aqui nas palestras, vou ficar amanhã. E já recebi aqui o cronograma do seminário do ano que vem. E certamente estarei presente, se Deus quiser, junto com a minha equipe, porque realmente é um fórum de debates importantes. Quero dizer a todos os tribunais que toda a expertise que nós adquirimos, a experiência que nós temos, está à disposição de todos os tribunais, e pedir a todos os tribunais que também disponibilizem a sua experiência para nós, lá do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eu acho que, na medida que a gente puder, de uma forma bem ágil, de uma forma constante, trocar essas informações e esses conhecimentos, manualizar procedimentos e métodos, nós vamos cada vez mais fortalecer o controle, por consequência, os tribunais, e vamos ser cada vez mais reconhecidos pela população. Foi uma honra muito grande poder participar de uma mesa tão seleta, de uma plateia tão seleta. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer a presença do conselheiro Walter Albano, representando também o presidente da Tricom, o conselheiro Valdeci Pascoal, e o próprio Tribunal de Contas do Mato Grosso, em cuja gestão tantos avanços foram procedidos, ao conselheiro Henrique Machado, do presidente do Tribunal de Contas de Roraima, e também pelas experiências compartilhadas pelo conselheiro Renato Rainha, presidente do TCDF. E o objetivo desse debate, pessoal, dessa mesa, eu acho que foi atingido, foi compartilhar tudo isso aí, formas diferentes de tratamento em alguns estados, mas com um objetivo único, que é atuar de uma forma mais efetiva, mais presente em campo, colhendo dados com cada vez mais precisão. O tempo em que os dados eram lançados em laboratórios sem muita precisão tecnológica vem sendo ultrapassado. Enfrentamos a cada dia processos cuja defesa vem cada vez mais especializados, então não podemos cometer nenhum tipo de equívoco, nenhum tipo de erro nesse levantamento, sob pena de pormos a perder todo o trabalho que foi realizado ao longo do tempo. E o objetivo único de seja qualquer das formas que foram trazidas aqui também leio que é a necessidade do procedimento padronizado, de um procedimento que seja igual no norte, que seja igual no sul, para que nós não tenhamos obras em que alguém tenha a sorte de ser auditado por um determinado tribunal ou a sorte de ser auditada por outra, porque, claro, vão haver diferenças regionais, vão haver diferenças em função do tipo da obra, do serviço que está sendo executado, mas aquela qualidade mínima, aquele padrão mínimo de auditoria, espero e acho que a gente está trilhando nesse sentido de se obter. Então, o objetivo do debate era exatamente fazer com que vocês levem essa semente. Não se trata aqui, como eu falei já em algumas oportunidades, não se trata aqui de uma proposta para que passemos a executar algo que foi planejado aqui no papel e vamos levar a campo. Eu estou propondo levar essa semente que já germina nos primeiros estados que estão adotando para cada uma dessas unidades federativas por aí afora. No anseio de ver isso aqui brotar, não só em 1, 2, 3 e mais alguns estados que não puderam estar nessa mesa, mas não vou citá-los, mas o Tribunal de Goiás, por exemplo, foi citado exaustivamente, Espírito Santo, enfim, outros tantos que já iniciaram esse processo, que eu anseio em ver, como mais uma vez repito, germinar por aí afora.
Obrigado pela presença de todos e passo a palavra para a cerimonial. Neste momento, o presidente da mesa fará a entrega do certificado e da lembrança aos palestrantes. Encerramos as atividades do primeiro dia e convidamos para retornar amanhã, às 8 horas, para as atividades do segundo dia. Convidamos também os associados do IBRAOP para a Assembleia Geral do IBRAOP. Será realizada em seguida neste plenário. Informamos também que haverá o transfer do hotel para o Tribunal de Contas amanhã, às 7h15 da manhã.